Doutora Margarida Moura. Bom dia, como está? Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela Ordem Regional, pela Secção Regional da Ordem dos Médicos, que presido, para aqui estar nesta Comissão de Assuntos Sociais, a prestar os esclarecimentos que serão solicitados pelas senhoras e senhores deputados na decorrência de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. E nesta conformidade, vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, para fazer a introdução, ficando depois a doutora de emitir a posição da Ordem dos Médicos, da Secção Regional da Ordem dos Médicos, sobre o assunto, seguindo-se duas rondas de perguntas e respostas, eventualmente uma terceira, como aliás já tem sido habitual, com a sua presença e disponibilidade. Agradeço mais uma vez, dou a palavra ao Sr. Deputado António Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Margarida Moura, agradecer a sua presença. Farei uma breve introdução a este requerimento. O objetivo de propormos a presença da doutora Margarida Moura aqui era para, no fundo, ouvir a posição da Ordem dos Médicos nos Açores sobre a situação no Hospital de Ponta Delgada, nomeadamente no que diz respeito à atuação do Conselho de Administração do H10 desde que tomou posse. São conhecidos vários problemas que vieram ao público, de várias ordem. A Ordem dos Médicos tem tido uma intervenção no sentido de exigir maior proximidade e maior diálogo entre o Conselho de Administração e os médicos. Nesta primeira introdução é isto que faria, ou seja, qual é a posição da Ordem dos Médicos e qual é a opinião da Ordem dos Médicos sobre este período e sobre os diversos problemas que foram surgindo. Temos visto depois também aprofundarmos um pouco mais essa matéria. Muito obrigado. Doutor Tempo, não? Muito obrigada, bom dia. Se pretender, pode tirar a máscara enquanto usar a palavra. Fica ao seu critério. É melhor não. Pronto. É porque esqueço, depois vai ficar o resto do dia sem máscara. Não vai, não. É só um perigo. Mas a Natália Rista, ela sabe, ela conhece. Porque depois aqui é perigo. Portanto, eu peço desculpa, mas eu vou continuar com a máscara, porque é assim. Pronto, como o Sr. Deputado acabou de dizer, e muito bem, a Ordem dos Médicos publicamente tem tomado posições firmes desde há muito tempo e mantemos a posição. Na sexta-feira à noite reunimos-nos com os médicos do Hospital do Divino Espírito Santo, precisamente para fazermos um ponto de situação e uma atualização sobre, enfim, se teria havido alguma alteração. E há. Já vou começar pelo princípio. Nós, de facto, em julho, após auscultarmos os médicos e as muitas queixas que nos chegavam, fizemos um documento que entregamos ao Conselho de Administração, com os pontos elencados e que basicamente se resumem à falta de comunicação, ao desrespeito pelos médicos e pela hierarquia médica, nomeadamente pelos diretores, o desrespeito pelos diretores de serviço. Uma comunicação feita em tom forte, impositivo, para não adjetivar mais, alguma intimidação, isto num hospital. E nós fizemos o levantamento da necessidade de médicos do Hospital do Divino Espírito Santo, onde os médicos são poucos. Os médicos em algumas especialidades com abrangência regional ainda são menos. São médicos com idade mais avançada e isto tudo se traduz em sobrecarga e em burnout. E agora o que está, aliás, o Conselho de Administração foi alertado, fazendo só aqui um bocadinho de história. Em agosto, o bastoneiro da Ordem dos Médicos esteve cá, corroborou, então, que tivemos outra vez uma reunião presencial com todos os médicos em agosto, tivemos uma reunião com o Conselho de Administração. Mais uma vez, o Conselho de Administração foi sensibilizado para os problemas, para respeitar os médicos, para haver diálogo. A Ordem dos Médicos disponibilizou-se para, em conjunto com o Conselho de Administração, encontrarmos uma comissão
a que avaliasse e identificasse os diferentes problemas, que fosse intensificado o diálogo. Portanto, passados estes meses todos, nós estamos a chegar a dezembro, nada foi alterado, antes pelo contrário, há um agravamento da situação no hospital, nomeadamente com o burnout dos médicos. Há vários médicos com atestado de psiquiatria ou de médico assistente por burnout. Há vários médicos nesta situação. São médicos que sempre trabalharam muito, que sempre fizeram muitas horas extraordinárias, porque nós médicos, para além do juramento que fazemos e do nosso código de ética e de deontologia médica, nós, médicos numa ilha, no meio do Atlântico, sabemos que nas proximidades não temos outro hospital, ao contrário dos colegas do continente, que podem transferir os doentes por ambulância e tenham um hospital. Nós não temos. Nós temos mar, temos 1500 km e o doente, para ser transferido, é preciso que venha um avião da Força Aérea de Lisboa e que cá chegue. Nós temos, em algumas especialidades, médicos com mais de 60 anos a fazer muito mais do que as 150 horas de urgência por ano. E nós tememos com estes médicos de atestado, que implicam uma sobrecarga maior para aqueles que já estão cansados, que venham a surgir mais atestados por burnout. Este é um problema que nos preocupa bastante. Se me perguntarem se há muitos médicos a pensar a recorrer ao papel das 150 horas, há, mas não o têm feito ainda porque sabem, pela sua consciência social e pela nossa preocupação com os doentes, que se o fazem, os doentes da Região Autónoma do Açores e os doentes da Ilha de São Miguel deixam de ter apoio de determinadas especialidades. E esta é uma situação, de facto, grave, que se apela, por mim já foi dito e pelo bastonário, se nós temos um capital humano reduzido, esse capital humano deve ser acarinhado, deve ser bem tratado no sentido de que deve ser valorizado o seu esforço, deve ser valorizado o seu empenho, a sua dedicação e não o contrário. Portanto, nós estamos preocupados não só com o burnout, com os índices de desmotivação dos médicos do Hospital do Divino Espírito Santo, que é enorme. Um médico, eu represento os médicos, não vou falar nas outras profissões, um médico desmotivado faz o seu trabalho. Um médico desmotivado não rende aquilo que poderia render. Um médico desmotivado mais facilmente se cansa. Um médico desmotivado mais facilmente fica doente. Portanto, há falta de empatia, há ausência de diálogo eficaz, continua a haver desrespeito pelas hierarquias, ou seja, pelas direções dos serviços, e há um clima de insatisfação muito grave. Isto é para, em termos sintáticos, identificar os problemas que nos preocupam muito. E eu volto a dizer que nos preocupam muito. Nós somos um hospital-escola em que temos alunos de medicina, alunos de enfermagem, temos estágios de diferentes cursos ligados à área da saúde e, portanto, como hospital-escola nós temos de cumprir com as nossas obrigações. E portanto, e quando tudo isto se passa, a formação que se dá quer aos alunos, quer aos jovens médicos, também fica em causa. E pode ficar em causa. E a outra grande preocupação da Ordem é a qualidade assistencial, é a segurança clínica, que é muita, que pode estar em causa. E não me fez a pergunta, mas eu se calhar posso falar ainda nas consequências do problema informático que aconteceu. Pois, eu peço desculpas, mas guarda a pergunta. Eu peço desculpas, se eu assim vou falar. Muito obrigado. A mesa abre inscrições para a ronda de perguntas do deputado António Lima, deputado Rui Martins, deputado Ana Quintana. Tem a palavra o deputado António Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer desde já as informações que a doutora Margarida nos transmitiu. Eu vou tentar ser muito breve, tenho várias perguntas, sem fazer danos considerados. Em primeiro lugar, aquilo que nos está a dizer relativamente à questão da comunicação, à questão do respeito às hierarquias, à questão até da forma, do tom da comunicação, tudo isto são questões que nos está a transmitir que, obviamente, a ser assim tem um impacto na motivação, tem um impacto no ambiente de trabalho e isso toda a gente sabe que é fundamental. O que queria que nos tentasse explicar em que é que isso se traduz em casos, não estou aqui a pedir para dizer um caso concreto, mas para nos tentar exemplificar o que é que se está aqui a falar. Porque é importante percebermos como é que isso se traduz depois na vida real e no trabalho real dos médicos e restantes profissionais do hospital. Esta era a primeira questão que vem no seguimento daquilo que já nos transmitiu. Relativamente aos problemas informáticos que começaram em maio, no análise, portanto, como sabemos, ainda há alguns problemas, mas aquilo que nos foi transmitido de manhã, quando a audição do antigo diretor de informática, foi que, a 24 de junho, houve uma paragem total dos sistemas por ordem do Conselho de Administração, auxiliado por técnicos de Direção-Geral das Comunicações. Aquilo que agora falta também perceber, e julgo que é importante nestas audições, é aquilo que nos foi transmitido, é que isso poderia criar risco clínico, que não foram avisados os diretores de serviços, os diversos serviços do hospital, e que não foi por isso ativado o plano de contingência previsto para essas situações de desligamento de sistemas informáticos que estão a para outras áreas. Ou seja, qual foi o impacto dessa situação na atividade assistencial? O impacto imediato, ou seja, em toda a atividade que é urgente e que tem que ser feita no imediato, não é? E depois também o impacto no adiamento, certamente, de atos médicos e outra atividade que aconteceu. Qual é a percepção da ordem sobre esse impacto? Eram estas questões que tinha aqui para colocar e deixando por uma segunda ronda outras, também gostaria de perceber qual é a avaliação que faz a ordem da situação do serviço de oncologia. Porque me parece que também, em parte, está relacionada com a questão que estava a falar há pouco das dificuldades de comunicação, do não respeito das hierarquias. Ou seja, houve um conjunto de nós, certamente que a ordem recebe muito mais, mas recebemos um conjunto de queixas absolutamente anormal para uma situação, nesta situação, para além daquelas notícias que foram públicas, o que iniciou desde aí um problema grave. Houve, o governo já nos deu alguns números, houve adiamento de muitas consultas que não foram realizadas atempadamente. O governo também já referiu quais foram as soluções apresentadas e como é que avaliam essas soluções. Nomeadamente a vinda de uma médica durante o fim de semana e outro profissional do Hospital da Ilha Terceira também para fazer algumas consultas. Foram essas que pelo menos já foram implementadas. Obrigado, doutora. Faça o favor de responder. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente, pegando na sua última questão que tem a ver com a oncologia, eu vou precisamente dar o exemplo da oncologia com a falta de comunicação e a ultrapassagem das hierarquias dos serviços. O problema da oncologia nasce precisamente com o desrespeito para com o coordenador da unidade de oncologia, que a meu ver já devia ser um serviço, mas não estou aqui para dar essa opinião, isto não interessa. Portanto, o problema da unidade de oncologia tem início precisamente com isso, com a ultrapassagem do coordenador ou do diretor do serviço, vamos dizer assim, para ser mais fácil e para toda a gente perceber. O que causou doença na pessoa. O que causou doença na pessoa e que causou um atestado prolongado que já existe desde há muitos meses. Consequência do atestado fez com que os outros médicos
tivessem que trabalhar mais para tentar repor ou minimizar os doentes em falta desse médico em questão. Segunda consequência, um segundo médico com atestado por burnout. Terceira consequência, a unidade de oncologia médica tinha um tempo médio de espera para primeiras consultas de 1 semana. Neste momento tem um tempo médio de espera para as primeiras consultas que varia entre 2 e 4 semanas. Terceira consequência, um número enorme, cerca de 300 doentes que ficaram sem consultas de seguimento. Porque os médicos do serviço, com um esforço hercúleo, têm tido a preocupação de seguir os doentes, quer que estão a iniciar tratamentos, que estão em hospital de dia, que estão em consulta externa e que estão internados. Portanto, há toda esta panóplia de atividades dos colegas de oncologia. Aliás, a somar a isto tudo, há 2 médicos que têm a redução do horário por licença de maternidade e de parentalidade e por terem crianças pequenas e, portanto, toda a atividade está prejudicada. Isso causa enorme esforço e causa sentimentos díspares de angústia nos médicos da unidade de oncologia. Aliás, a psicóloga da unidade de oncologia relatou ao Conselho de Administração que todos os médicos da unidade estavam em burnout. Foi alertar o Conselho de Administração precisamente para tomar atitude. O Conselho de Administração tomou atitude? Não tomou. As médicas da unidade de oncologia que contataram com colegas, quer do Hospital da Terceira, quer do IPO, e são essas médicas, porque são a maior número do que os médicos, que têm vindo realizar algumas consultas. E, portanto, o recurso a estes médicos externos, oncologistas, para realizar consultas não é de uma forma planeada, é pontual. Cada um deles vem um fim de semana, faz 30, 40 consultas e depois ninguém sabe quem é que irá seguir estes doentes. Portanto, a primeira preocupação é seguir os 300 que estão sem consulta de seguimento, mas não há um planeamento e não há uma forma atempada. Portanto, eu não posso aqui dizer que foi o Conselho de Administração que arranjou uma solução. Não, foram os médicos do Serviço de Oncologia que arranjaram uma solução. Ainda ontem estive a falar com quem está a substituir o coordenador e é esta a questão. Relativamente a toda a falta de comunicação e o empenho traduz-se no dia. Pronto, o ponto mais crítico é a unidade de oncologia, mas há outros serviços onde há várias pessoas de atestado e com reflexo na sua prestação, com recurso à contratação externa de médicos, portanto, com recurso com outros médicos em outros serviços que têm recorrido ao papel das 150 horas para só realizarem serviço de urgência até às 150 horas e a partir daí não. Como consequência, têm sido contratados médicos tarefeiros da mesma especialidade para fazer urgência, portanto, há repercussão no serviço, há repercussão na qualidade assistencial. Não há, porque estes médicos, tirando os de oncologia, que são são contratados pelos oncologistas, os outros são contratados pelo hospital, sem a auscultação dos diretores de serviço relativamente ao perfil, e não há interligação entre uns e outros. E isto é algo que nos preocupa. Nós somos vivemos numa região pequena e o follow-up dos doentes é importante. Relativamente ao problema informático que aconteceu em junho e que continua a ter repercussão hoje, dia 29 de novembro, de facto, o sistema parou. Na semana anterior já tinha havido várias falhas, mas de facto o sistema tudo parou. Não houve acesso à medicação dos doentes, portanto, houve situações bastante preocupantes nas enfermarias de internamento.
Não houve naqueles serviços que tinham as folhas de terapêutica impressas, houve na urgência, que a urgência é um serviço bastante crítico, onde teve que se recorrer ao papel. Houve muito atraso no recebimento de resultados de análises clínicas, muito atraso, porque passou a ser feito manualmente, entregue pelos auxiliares, recebido, que são seres humanos e que também são poucos para... houve alguns efeitos secundários, enfim, que se conseguiram reverter, mas que se a situação não tivesse acontecido, não teriam ocorrido. Houve situações de insegurança, e passados estes meses de estudos, continua a haver. Portanto, continua a muitos serviços do hospital, e eu vou dizer alguns que são críticos, onde não há acesso à internet, nomeadamente no bloco operatório, nas salas do bloco operatório, onde os colegas, por não haver internet, não têm acesso aos exames, nomeadamente aos exames de imagem, que são feitos fora do hospital. Isto é grave, porque um cirurgião que vai operar precisa ter acesso aos exames, para saber o que é que vai fazer. Mas, por não haver acesso remoto ao processo clínico, naqueles doentes que são seguidos em hospital, há muitas especialidades que deixaram de se deslocar às ilhas sem hospital porque não podem aceder ao processo clínico dos doentes. Ora, não acedendo ao processo clínico dos doentes, não estão ali a fazer coisa nenhuma. Mas há muitas especialidades, como eu já disse há pouco, onde há poucos médicos, um desses médicos tem mais de 60 anos, que podem deixar de fazer urgências, porque o que a lei diz é que qualquer médico assim, com idade superior a 55 anos pode deixar de fazer urgências. E, portanto, se esses médicos, por exaustão, deixam de fazer urgências, nós na região ficamos sem médicos destas especialidades. Estes médicos, antigamente, em casa, conseguiam aceder aos exames complementares de diagnóstico, à prescrição, agora não. Agora têm de se deslocar ao hospital para acederem aos exames. Isto, quando nós temos serviços com 2 médicos que estão 7 dias por semana de serviço, o cansaço, de facto, é grande. E às vezes sem necessidade de se deslocarem para acederem a um exame. Mas, relativamente no hospital, há um serviço de pediatria. O serviço de pediatria tem internados miúdos até aos 18 anos. Estes miúdos estão privados de acesso à internet. Ora, quem conhece os adolescentes sabe que eles passam a vida ligados, não é? O serviço de pediatria, através da Liga de Amigos do Hospital, ofereceram um router para estes miúdos terem acesso à internet. O Conselho de Administração proibiu. E, portanto, há miúdos de 18 anos com doença crónica. Ter uma doença crónica não é fácil. Ter 18 anos e ter uma doença crónica não é fácil. Ter 18 anos, estar internado com uma doença crónica e privado de aceder à internet, pior um pouco. Portanto, é a humanização que falta aqui. E tudo tem a ver com o resto. Portanto, nada disto é explicado. Isto é mais uma prova da ausência de diálogo, onde não é explicado aos diretores de serviço. Porquê é que se fala nos diretores de serviço? É porque é assim que é a organização, não se pode falar com todos, como é óbvio. Pois o diretor de serviço transmite aos outros. Não há informação, não há diálogo, não há... Os médicos continuam a usar os seus dados pessoais, através dos seus telemóveis, para muito, desde o início, até para passarem certidões de óbito. O Conselho de Administração nunca teve uma palavra para com os médicos, até a agradecer a generosidade. Ninguém é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a fazer. E, portanto, nunca houve o reconhecimento. É muito importante. Eu vou frisar aqui uma frase que eu gosto muito, que é: sem empatia não há liderança. E, de facto, não há empatia. Não sei se o Sr. Deputado quer que eu... Exato, não é porque o Sr. Deputado responde 2 minutos. Muito rapidamente, para também dividir aqui a questão em algumas e não indo agora para outros assuntos, para não misturar muito na réplica. Eu, de facto, queria aprofundar só aqui a questão relativa ao serviço de oncologia. Ou seja, aquilo que nos está a dizer é que quem
encontrou, por assim dizer, quem diligenciou os contactos e quem fez os contactos para se encontrar uma solução, que é uma solução, como se percebe, não pode ser uma solução permanente, é uma solução de recurso, foram os próprios profissionais da oncologia. E era perceber isso, e se tem conhecimento de procedimentos para a abertura de concursos para a oncologia, porque parece-me que isso será necessário a breve prazo, e esses procedimentos têm sempre um prazo legal, que não é imediato, e por vezes nem sequer pode até existir a ausência de médicos a concorrer, ou até algum problema no concurso. Eram essas duas questões que queria colocar no seguimento da sua resposta. A primeira... Obrigada, não sei se posso responder. A primeira vez que cá veio uma oncologista foi, de facto, o hospital que contratualizou com ela, que veio no fim de semana e que realiza. Foi uma vez que isso aconteceu. Depois, o hospital não conseguiu resolver o assunto e, a partir daí, têm sido os próprios oncologistas, junto dos seus amigos oncologistas dos IPOs. É preciso nós não nos esquecermos que há um déficit de oncologistas no Serviço Nacional de Saúde. Houve muitos oncologistas que saíram do Serviço Nacional de Saúde e foram trabalhar para unidades privadas. Não são oncologistas, mas também de outras especialidades. E, portanto, a primeira vez, foi só uma vez, em que de facto foi o Conselho de Administração, depois foi incapaz de arranjar uma solução e têm sido os oncologistas a resolver a situação. Relativamente à abertura de concurso, eu desconheço. Se o hospital diligenciou, se já se está a diligenciar para a abertura de concurso, desconheço. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a doutora Margarida Moura, agradeço desde já a sua presença aqui na nossa comissão e vou fazer muitas perguntas, mas vou tentar ser breve nos considerandos. De qualquer das formas, pronto, não posso deixar de realçar que na sua intervenção adjetivou este Conselho de Administração do Hospital Divino Espírito Santo como tendo uma comunicação forte e impositiva e que, no fundo, faltando empatia, não há liderança. Ou seja, de certo modo, pronto, aludindo a que este Conselho de Administração, no fundo, não resolve problemas, acaba por ser uma areia na engrenagem. Obviamente, eu na preparação e sabendo que a doutora Margarida Moura vinha a esta audição, pronto, fiz alguma pesquisa e não é difícil encontrar, porque pronto, a doutora Margarida Moura teve muitas responsabilidades no Serviço Regional de Saúde, em diversas áreas, e não é difícil encontrar instabilidade no passado, quando a doutora era Presidente do Conselho de Administração do H10, por exemplo, em que houve muitas demissões do Serviço de Urgência e em que também havia falta de comunicação, alegadamente, até com... Eu gostaria de perguntar se nessa altura comunicava se as decisões eram colegiais no Conselho de Administração ou se agia um bocadinho a solo. Depois gostaria de saber também, por exemplo, na questão dos conflitos, é verdade ou não que entrou em conflito com a Santa Casa de Misericórdia de Ponta Delgada e com o secretário na altura da tutela, o Dr. Rui Luís? Como é que saiu da rede de cuidados continuados? Está ou não está em conflito com o seu vice-presidente da Ordem? Ou seja, isto para dizer, pronto, que tendo sido também Presidente do Conselho de Administração, gostaria de perguntar se isto são situações novas e totalmente dispares do que aconteceu no passado, pronto, esta ultrapassagem de hierarquias e desrespeito, pronto, porque eu do que vejo, pronto, há aqui no passado também sempre houve muita conflitualidade e neste caso, tendo a doutora Margarida Moura responsabilidades. Depois, gostaria de perguntar relativamente aos médicos que estarão em burnout. Se têm, quantos é que estão em burnout? Se têm noção também da produtividade no seu serviço? Se a doutora Margarida Moura está em burnout? Se pode dizer quantas consultas é que já fez este ano e no passado? E no ano passado? Gostaria de saber também o que é que considera sobre o facto da diretora clínica do HIA ser médica do H10, se acha que isso é incompatível ou não, e relativamente ao burnout e no fundo ao excesso de trabalho.
Gostaria de saber também, relativamente ao facto de ser, como é que estão de ser, pronto, o responsável pela Ordem dos Médicos na região, quantas unidades de saúde já visitou na região, além do H10. E por aí também saber se há médicos com atestados noutras instituições. Relativamente à deslocação dos médicos de oncologia, gostaria de saber se tem a certeza que este Conselho de Administração não fez nenhuma diligência ou se está apenas a lançar suspeição, ou se é a sua suspeita. E gostaria de saber também se as suas posições públicas são consensuais na direção da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Médicos nos Açores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faço notar que a doutora Margarida Moura, enquanto responsável pela Ordem dos Médicos nos Açores, está aqui connosco para responder a questões sobre o H10, ainda que com essas se possam cruzar outras como aquelas que foram referidas. Dou a palavra ao Sr. Doutor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Deputado. Como o Sr. Presidente acabou de dizer, eu estou aqui na qualidade de Presidente do Conselho Médico da Região Autónoma dos Açores para falar sobre a situação do Hospital do Divino Espírito Santo. E é apenas sobre isso que eu vou responder. Quanto às outras insinuações que fez, não me merecem qualquer respeito e eu não vou responder. Aliás, até às suas assintosas. Eu estou aqui na qualidade de Presidente do Conselho Médico, volto a frisar, e é nesta qualidade que eu vou responder. Portanto, se quantos médicos estão em burnout, são 6 médicos que estão em burnout de que eu tenha conhecimento. Relativamente à diretora clínica do HIA, ser médica do hospital, ela tem acumulação de funções, o que está previsto na legislação. Portanto, é uma situação perfeitamente legal. Relativamente ao resto, eu não lhes vou responder, porque não é assunto sobre o qual eu fui convocada. Deputado Martins, quer usar da réplica? Sim, Sr. Presidente. Põe 2 minutos. Muito obrigado. As minhas, no fundo, as considerações iniciais que fiz tinham única e exclusivamente a ver com, no fundo, a adjetivação com que iniciou a sua intervenção relativamente a este Conselho de Administração. E relativamente à questão do HIA, o que eu lhe perguntava era relativamente também à questão da acumulação de funções, não era a questão da legalidade, que obviamente é legal, a partir do momento em que pediu acumulação de funções e ninguém se opôs, está tudo bem. A questão é que tem a ver exatamente com o excesso de trabalho e com o burnout, ou seja, o que é que no fundo considera desse tipo de acumulação de funções. E pronto, e na verdade também acho que era importante, uma vez que temos ouvido muito pronunciar-se, enquanto responsável pela Ordem dos Médicos nos Açores, pronunciar-se sobre qual é que é o estado também das outras instituições, ou seja, estamos aqui obviamente a aferir, mas não estamos a fazer perguntas sobre o sistema informático, única e exclusivamente, não é? Mas também lhe posso perguntar se acha que a paragem do sistema informático é da responsabilidade direta deste Conselho de Administração ou que este Conselho de Administração não acatou qualquer alerta que tenha sido dado. E até lhe digo mais, até atendendo à anterior audição do anterior responsável pela informática, foi o próprio a dizer que o acesso à internet é efetivamente um dos aspectos críticos da rede informática do hospital, ou seja, e para proteger o hospital de ataques externos, uma das coisas que se tem que fazer é cortar o acesso à internet. A questão que faz o acesso para os utentes, efetivamente é outra questão, não, pronto, mas aí também sou eu que não me pronuncio. Mas gostaria de saber também se fez outras visitas a outras instituições de saúde, porque acho que é importante saber como é que está o burnout também nas outras instituições, na região, como é que estão as ausências de médicos por atestados, quer dizer, a região não gira à volta do Hospital Divino Espírito Santo, é só. Muito obrigado. Doutora, faça favor. Eu volto ao Sr. Deputado, eu tenho aqui a convocatória, e a convocatória diz assim, no ponto 1, audições requeridas pelo Grupo Parlamentar do BE no âmbito da atuação do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Portanto, eu fui convocada para isto e é sobre isto que eu vou responder. Eu não sou política, não estou aqui com política, eu vou responder para aquilo que eu fui convocada. Só, única e exclusivamente. Fiz perguntas nesse sentido, então, se me puder responder, agradeço, doutora Margarida. O que é que me perguntou?
Desculpe. Se a paragem do sistema informático do H10 é efetivamente responsabilidade direta deste Conselho de Administração e se foi dado algum alerta que este Conselho de Administração não tenha acatado e se efetivamente concorda ou não com a questão do acesso à internet, o próprio anterior diretor disse que era fulcral cortar o acesso à internet para não haver ataques externos. Muito obrigado. Ó, Sr. Deputado, eu desconheço se o Conselho de Administração tem ou não responsabilidades sobre o ataque informático, ou se o sistema do hospital estava devidamente seguro ou não. Eu não tenho informação para lhe poder responder a isso. Sr. Presidente, para uma interpelação, pode ser? Faça um favor. Eu gostaria de perguntar então à doutora, à mesa, se no âmbito daquilo que foi a solicitação e aquilo que está na ordem de trabalhos, que tem a ver única e exclusivamente com o ataque informático, então se todas as considerações que foram feitas para trás foram feitas única e exclusivamente sobre o ataque informático. É que não me parece que tenham sido, Sr. Presidente. Para falar por si. Não, a mesa sobre isto tem de esclarecer que a convocatória é muito clara, é sobre a situação. Aliás, a convocatória decorre exatamente dos termos em que o Bloco de Esquerda formulou o seu requerimento e tem como objeto a situação do H10 e não exclusivamente da componente informática. Naturalmente que assisto aos senhores deputados o direito de fazerem as perguntas que entenderem, nomeadamente para avaliação daquilo que se passa no H10 e eventualmente por comparação com o que se verifica noutras situações. Porque também estou convicto de que a gravidade do H10 será entendida como gravidade ou não quando comparada com outros serviços do Sistema Regional de Saúde e, portanto, nessa medida, exatamente por fazer esse entendimento é que permiti que o Sr. Deputado Rui Martins tivesse feito as perguntas que fez. Naturalmente, que a doutora Margarida Moura, como nossa convidada, assiste-lhe o direito de responder ao que entender e nós ficamos com a informação e as ilações políticas que possam decorrer daí também ficam na responsabilidade de cada um. Dito isto, dou a palavra à senhora deputada Ana Quental. Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, doutora Margarida. Algumas questões já foram respondidas. De qualquer modo, pronto, já disse que a nível de médicos que estão de estado por burnout são 6 no hospital. E disse que em relação às horas que eles só devem fazer 150 horas. Foi isso que disse. Portanto, fazem mais do que isso. Mas o legal seria as 150. Portanto, anteriormente, este Conselho de Administração, eles só faziam os 150 ou também faziam para além das 150? É uma das questões que gostava de saber. E se essas situações de estado e também de excesso de carga horária, se só acontecem no H10, se não acontecem nas USIs, ou se existem alguma delas nos outros hospitais da região. Em relação às consultas de oncologia, esclareceu que os bens estão a ser cedidos, principalmente ao fim de semana, destes médicos que vêm de fora, mas eu gostava de saber, em relação às primeiras consultas, se realmente há um atraso muito grande ou se elas estão a ser atendidas pelos médicos de cá. E gostaria de saber também, a nível do número de consultas que os médicos habitualmente fazem, qual é a sua média e o que é que eles estão fazendo neste momento. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Sra. Deputada. Peço desculpa. Essa é a primeira onda. Peço desculpa. Isso é rápido, doutora. Peço desculpa. Não, tem Já discutimos há muito. Por isso, custa a desculpar. Relativamente às horas, é assim, quando nós estamos todos há 2 anos, praticamente, com uma pandemia assim. E, portanto, para além de todas as outras doenças, mais a situação da pandemia, mais a duplicação de tarefas, com recursos humanos escassos. É evidente que o cansaço se vai acumular. Quando não há um bom ambiente de trabalho, quando há um clima hostil, quando até as pausas que nós todos tínhamos, isto agora aqui é transversal a todos os grupos profissionais no hospital, quer no refeitório,
quer no bar, onde muitas vezes se resolviam os problemas dos doentes, porque era onde nós todos nos encontrávamos, onde agora não é permitido. Aliás, ultrapassa-se aquilo que a legislação e as normas, quer da Direção-Geral da Saúde, quer da Direção Regional da Saúde, para os estabelecimentos, quer sejam restaurantes, quer sejam cafés. Portanto, tudo isto não abona a um bom clima de trabalho. Isto tudo, aliado à sobrecarga, é evidente que o cansaço é muito. E há muitos médicos, há muitos serviços que, de facto, pediram a escusa de realização de urgência para além das 150 horas. 150 horas de urgência é aquilo que a lei obriga por ano cada médico a fazer. E, portanto, a partir daí, o médico faz, se acha que tem capacidade para o fazer, e muitas vezes não tem capacidade para o fazer, mas faz, porque o serviço precisa e os doentes também precisam do seu esforço. E, portanto, há muitos a pensar, muitos já recorreram a isso, e há outros a pensar a recorrer ao papel das 150 horas. E, de facto, se muitos médicos do hospital recorrerem ao papel das 150 horas, a prestação de cuidados diferenciados aos doentes, não só da Ilha de São Miguel e de Santa Maria, mas para aquelas especialidades da abrangência regional, fica posta em causa. E esta é uma preocupação que nós todos temos muito grande. Relativamente a se há situações nos outros hospitais, mas são menores, mas eu não quero aqui falar dos outros hospitais, porque penso que não é este o assunto. O assunto é o Hospital do Divino Espírito Santo e acho que é sobre isso que nós nos devemos estar a focar neste momento. Este é o maior hospital da região. É o hospital de referência a muitas especialidades ditas regionais. A Ilha de São Miguel tem mais de metade da população dos Açores. Portanto, tudo aquilo que acontece neste hospital, relativamente à região sul, tudo aquilo que acontece no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, tem repercussão em toda a região sul, não é? Aqui é a mesma coisa nos Açores. Tudo o que acontece de mal e de bom no Hospital do Divino Espírito Santo tem repercussão na região. E, portanto, quer queiramos, quer não, este hospital tem que ser olhado e tratado de uma forma diferente. E os seus profissionais, todos eles, apesar de representar os médicos, devem ser tratados com respeito. Eu vou-te a frisar, com respeito. Todos nos devem merecer. Relativamente às consultas de oncologia, é por todos sabido que, pela pandemia, houve muitos atos médicos que ficaram em atraso. E, portanto, o número de pessoas diagnosticadas com câncer em fases mais avançadas, enfim, está a crescer e muito. Está a crescer e muito. Especialmente são doentes que são diagnosticados em fases mais avançadas, muitas vezes já com doença disseminada por vários órgãos. Muitas vezes até que nem são internados na oncologia, são internados na medicina e há outros serviços para estudo, mas que depois vão para a oncologia para receber o tratamento devido. Portanto, para além de todo este problema, há um número de novos doentes significativo. A unidade de oncologia tinha por ano 500 novos casos e só no mês de setembro teve mais 40. Só a semana passada, relativamente a cancros do pulmão, só numa semana teve mais 8 novos casos. Portanto, é uma sobrecarga para os médicos. A unidade de oncologia médica tinha respostas excepcionais. De uma semana de tempo de espera para uma primeira consulta. Neste momento varia consoante o número de médicos que está a trabalhar, porque, atenção, os médicos que vêm de fora vêm a realizar consultas àqueles que não têm a seguimento, portanto, não vêm primeiros doentes, nem fazem primeiras consultas. Portanto, os colegas realizam-nas, só que o tempo de espera, em vez de ser de uma semana, varia, consoante as semanas e o número de médicos que está a trabalhar, entre 2 a 4 semanas. Qual é o número de consultas que eles fazem? Eles ultrapassam, eu agora não tenho presente o número, porque a senhora deputada sabe também como eu que os números em saúde dizem pouco. O mais importante é a qualidade do ato clínico. Não interessa estar a fazer consultas a metro
Se as pessoas de facto não são bem observadas, nem têm um seguimento atemporal. Portanto, o número diz muito pouco. O número diz muito pouco. O deputado quer usar da réplica? A questão que ia pôr em relação à réplica era por causa da segurança da internet e do sistema informático, porque há bocadinho a doutora falou que os médicos em casa tinham acesso aos exames. Exato. E se não me falha a memória, alguém ajuda, o senhor o engenheiro Ricardo, quando esteve aqui, pôs em questão várias situações de que os médicos queriam isso, que descreviam aquilo, e que era difícil de... Diga? Não foi bem isso que eu disse. Pronto, por isso é que eu estava a perguntar se alguém também podia dar mais chega, porque não sei se era seguro terem em casa acesso à internet, ao sistema. E quando ele pergunta, é que para comparar com o Hospital de Ponta Delgada com as outras instituições, é evidente que isso tem a ver com gestão de recursos humanos e de uma ajuda quando um hospital carece mais de uma determinada área do que outro, porque se nós temos equipas que estão bem, que têm bons pagos e que não estão em burnout, até como tem essas equipas dentro de um sistema que nós somos tão pequeninos dentro de 3 ilhas, se não nos podem ter a ajudar uns e outros. Não era só por o facto de querer só falar no Hospital de Ponta Delgada. Era precisamente por uma questão de gestão e de apoio de recursos humanos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, senhora. Pegando na última, há médicos de algumas especialidades de outros hospitais, nomeadamente do H-Azeite, que têm vindo a ajudar na anestesia, a colega de oncologia, porque dá apoio ao Hospital da Horta, não pôde vir, porque também são duas. Dá apoio ao Hospital da Horta, o Hospital da Horta não tem um oncologista residente, por exemplo. Era uma nossa aqui ao Faial, agora com esta situação não pôde ir. E, portanto, dentro da medida do possível, quando nós tivemos a segunda onda de internamento de doentes Covid, houve médicos dos cuidados intensivos do H-Azeite que nos vieram ajudar, porque nós temos grande carência, não é só a oncologia. A oncologia tem sido mais falada, e porquê? Porque o doente oncológico é um doente diferente dos outros. Todos os doentes são importantes, mas o doente oncológico tem especificidades próprias e, portanto, tem que ser olhado de outra forma. Esta é a verdade. E, portanto, também em cuidados intensivos nós temos carência de médicos e têm vindo, são inúmeros os médicos de fora, quer do continente, quer da terceira, que têm vindo a ajudar, porque os recursos humanos são escassos. Há um médico em burnout há muitos meses nos cuidados intensivos, o diretor do serviço. O diretor do serviço, mais um que foi desrespeitado, que entrou em burnout, uma pessoa que sempre trabalhou imenso. Todos estes médicos que estão com atestado por burnout são tudo médicos trabalhadores, que sempre trabalharam em prol dos doentes, em prol da instituição. Nós não podemos estar aqui a alegar que são atestados por birra, não, são por burnout. E, portanto, relativamente aos colegas, eles ajudam dentro da medida das suas possibilidades. Muito obrigado. A mesa abre inscrições para a segunda ronda de perguntas. Eu peço desculpa. Relativamente à segurança da internet, bom, isso compete à informática, não nos compete a nós médicos. Isso nós desconhecemos. Nem pronuncio porque eu desconheço. Segunda ronda de perguntas. Há inscrições? Deputado Antônio Lima? Antônio Lima, mais? Rui Martins? Deputado Tiago Lopes? Deputada Ana Quentão? Tem a palavra, deputado Antônio Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou agora tentar abordar outras questões que ainda não abordadas nesta audição, que, em primeiro lugar, se prendem com os números da atividade assistencial no H10 que têm sido correntemente divulgados, e uma dúvida que gostaria que, aliás, 2 ou 3 dúvidas que gostaria que talvez nos pudesse tentar esclarecer dentro daquilo que é o seu conhecimento.
Em primeiro lugar, nos números que têm sido divulgados, eu tenho aqui uma notícia do jornal, passado dia 13 de outubro, é relativamente recente, nós conseguimos constatar que há números diferentes, nomeadamente primeiras consultas, consultas subsequentes, consultas não médicas, também primeiras consultas subsequentes, etc. E há, de facto, um grande aumento naquilo que é designado por atos médicos sem doente. Estamos a falar relativamente a 2020, de cerca de mais 25 mil atos médicos sem doente. Relativamente a 2017, cerca de 25 mil atos médicos sem doente. Relativamente a 2020, passamos de 37 mil para 53 mil. O que é um número bastante grande e que só assim, só com estes números, é que nós temos em 2017 e 2021 números superiores a 2017. De outra forma, eles estão mais ou menos equiparados. Aquilo que gostaria que nos tentasse esclarecesse é o que é que isto significa em concreto. Em primeiro lugar, como é que se define o ato médico sem doente, e em segundo lugar, o que é que poderá explicar que em 2021, apesar de haver aqui um aumento já em 2019 e 2020, substancial, em 2021 há de facto um aumento muito significativo. Em segundo lugar, gostaria de perceber, tendo em conta que estes dados são divulgados através de uma unidade de epidemiologia clínica, eu gostaria que, se souber responder, que papel é que tem esta unidade na estatística na área da saúde no hospital. Pela designação, não seria propriamente a primeira opção para um departamento que tenha a seu cargo esta área. Para além disso, também gostaria que nos pudesse esclarecer e transmitir qual é o papel desta unidade, mas também da Comissão Técnica para a Covid-19 e a sua composição. Essa foi uma das matérias que nós, em julho, levantámos como algo que, em nosso entender, não é mínimo, não é ético, porque que há nomeações de familiares diretos da Presidente do Conselho de Administração para essas unidades. Isso, do ponto de vista do Código de Procedimento Administrativo, há regras muito claras sobre esta matéria e, do ponto de vista ético, julgo eu que não é preciso discorrer muito sobre isso para se perceber que, do ponto de vista ético, não é algo que deva acontecer. Finalmente, gostaria de colocar uma última questão porque está relacionada com a tal unidade de epidemiologia clínica, porque nós, por vezes, lemos coisas em várias fontes, inclusive em redes sociais, que nos depois dão informação que nós não temos, e nós sabemos que, pelas redes sociais, ou pelo menos dito pelo próprio, que o assessor de imprensa, ou assim designado, aliás que a Ordem também já referiu, faz parte dessa unidade, ou trabalhará em colaboração com essa unidade de epidemiologia clínica. A Ordem, em julho, não tenho aqui a data, mas para terminar, julho deste ano, falou em falta de respeito para com os médicos por parte do assessor de imprensa. Em que é que essa falta de respeito se tem traduzido e pronto, para tentar também perceber o que é que está aqui em causa nesta situação. Muito obrigado. Doutor, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente aos atos médicos sem doente, quando foram criados para, por exemplo, vou-lhe dar exemplos concretos, para se passar uma receita dos nossos doentes, ou pedir algum exame complementar de diagnóstico antes do doente vir à consulta. Nós temos sido deparados pelos administrativos com a marcação de atos médicos sem doentes, ou seja, sem ser por nossa indicação. Vou dar uns exemplos. Houve uma senhora que faltou uma consulta e que depois pediu para ser marcada a nova consulta. Quando essa senhora pediu, já havia uma marcação de um ato médico sem doente.
Ou seja, há muitos atos médicos que, sendo doentes, que estão a ser marcados por erros administrativos, por ordens que devem ter. Há muitas conversas telefónicas que não são teleconsultas. Uma teleconsulta implica uma imagem. Portanto, há muitas conversas telefónicas. E os doentes sabem perfeitamente distinguir isso. Sabem muito bem o que é uma consulta do que é uma conversa telefónica com o médico. E, portanto, há muitas situações dessas que também são contabilizadas como atos médicos sendo doentes. E daí, de facto, o crescimento exponencial dos atos médicos sendo doentes. O hospital sempre teve um serviço de gestão que sempre fez a estatística, serviço a serviço, consulta a consulta, das faltas dos doentes. Portanto, o hospital sempre esteve organizado. Aliás, é um hospital acreditado. Aliás, está aqui um senhor deputado que foi membro do Conselho de Administração durante muitos anos e sabe isso também comigo. Portanto, é um hospital acreditado que tem serviços sólidos e que sempre funcionou. Se foi perfeito, não, mas nada na vida é perfeito. Agora, nunca se tinha constado, enfim, uma situação destas. E, portanto, isto sempre aconteceu. Esta unidade de epidemiologia, qual é a vantagem dela? Nós médicos não conseguimos encontrar vantagem nenhuma. Aliás, sempre houve alguma dificuldade em que pessoas externas ao hospital tivessem acesso a dados tão sensíveis, como é o caso. Relativamente a esse senhor, ele de facto tem um contrato de trabalho para essa unidade de epidemiologia e a medicina do trabalho e, de facto, este senhor nas redes sociais dedicou-se durante muito tempo a insultar os médicos de uma forma, enfim, muito desagradável, para não dizer outro termo. Isto foi objeto de repúdio publicamente pela Ordem dos Médicos. Quando esteve cá o bastonário, foi reforçado esta mesma posição. E eu penso que decorre nos tribunais uma queixa-crime por injúrias contra esse senhor. Relativamente às comissões e ao papel da Comissão Covid, depois há uma Comissão Técnica Covid que não houve ninguém, que dita algumas normas, por exemplo, a Comissão de Controlo de Infecção, que agora se chama o PPCIRA, é ultrapassada, não tem médico coordenador, a comissão, que aliás que é uma comissão obrigatória em todos os hospitais, a PPCIRA, traduzindo, é a Comissão de Controlo de Infecção, e que não tem médico coordenador desde abril. Portanto, há muitos meses. Portanto, há aqui tudo não um normal funcionamento da instituição, mas com algumas anomalias e sem se vislumbrar alguma vantagem. Nós já compreendemos que há uma grande preocupação para com a divulgação de números. Os números não vão ser sustentáveis. E porquê? Porque quando não se aposta na qualidade e se aposta nos números, isto não é sustentável. Não sei se eu esclareci. Deputado, quer usar da réplica? Sim, só para precisar aqui de 2 ou 3 aspectos. Muito obrigado. Relativamente aos atos médicos sendo doentes, então aquilo que está aqui em causa possivelmente uma alteração naquilo que é contabilizado como ato médico sendo doente. Segundo aquilo que percebi das suas palavras, era só para confirmar ou refutar essa minha afirmação. Relativamente ao papel da Comissão Covid-19, quem é que faz parte dela? São médicos do HDR ou são médicos externos ao HDR? E qual é a relação dessa unidade, daquilo que percebi, não há muita relação dessa unidade com os restantes organismos do hospital, nomeadamente aquele que refere do controle Controle de infecção, não há com o infecciologista, com o médico infecciologista, que nunca é ouvido, que teoricamente também faz parte desta comissão, mas nunca é auscultado. Portanto, não há interação dessa comissão técnica da Covid com médicos
da Casa, da Comissão e de outras comissões, nomeadamente devia haver uma força. Nós estamos numa pandemia e, de facto, isto é uma doença do foro das doenças infecciosas. Em todos os hospitais do país são as doenças infecciosas e a pneumologia que está encarregue desta situação. Não é o que se passa no nosso hospital. A palavra ao nosso deputado Rui Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Margarida Moura. Há pouco, numa resposta, disse que, na verdade, os números acabam por dizer muito pouco. Ou seja, os números do movimento assistencial, listas de espera, pronto, que isso diz muito pouco. Eu gostaria de saber quais são os indicadores, então, que a Ordem, que a doutora Margarida Moura propõe, ou que a Ordem propõe, ou seja, quais é que são os indicadores, então, que já dizem muito. Por outro lado, gostaria de perguntar, relativamente, e no seguimento da pergunta feita pelo deputado António Lima, se esses números, o que é contabilizado como ato médico sem médico, mas é ou não é um ato médico, quer dizer, se ele formalmente é ou não é. E depois também, se no fundo são ou não são produção acrescida, porque mesmo sem esses dados, sem médico, por assim dizer, ou pronto, como está definido, a produção, ou seja, se não contabilizarmos essa informação, a produção mesmo assim continua a ser superior ou igual a 2017, 2018, 2019. E pergunto se antigamente não eram contabilizados estes atos médicos sem médico, os que existiam. E depois o que é que considera de listas de espera de mais de 3.000 casos e listas de espera de 5 anos, se esse tipo de indicador não é de menos importância. Também porque foi falado na questão das relações familiares, gostaria de perguntar a ser representante da Ordem dos Médicos se considera que a esposa do diretor clínico do Hospital de Divino Espírito Santo, que é diretora de serviço, não podia ser, se não tem competência para tal, ou se até nunca, se no passado já tinha sido ou não diretora de serviço, ou seja, se ela é só diretora de serviço por ser esposa do diretor. E depois, porque obviamente há pouco a doutora Margarida Moura não quis responder, mas a realidade é que o conhecimento nós temos que fazer um paralelismo entre o que se passa no H10 com os restantes hospitais, já que mais não sejam os restantes hospitais da região. Daí a minha pergunta, que não respondeu, mas que lhe volto a perguntar, quais foram as instituições de saúde que já visitou na região autónoma para ter esse conhecimento, e quantos médicos estão nessas instituições de saúde também em burnout, com atestados, e pronto, e quando diz burnout também sublinho que o que diz sempre, em vez de dizer burnout pode ser por múltiplas situações, o que diz é que são desrespeitados e que foi por isso que tiveram baixa e estão em burnout. Mas pronto, gostaria de saber qual é que é, no fundo, a fotografia regional para podermos aferir se o episódio e os episódios daquilo que se verifica e que é focado por Vossa Excelência relativamente ao Hospital Divino Espírito Santo, se tem paralelismo ou não, ou se não é uma suspeição apenas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Isabel. Bom, Sr. Deputado, para a Ordem dos Médicos, o importante são os indicadores clínicos e as auditorias clínicas. Portanto, é isso que a Ordem dos Médicos propõe. Não são números de consultas, números de cirurgias, os números são indicadores clínicos e auditorias clínicas que não são realizadas. Relativamente aos atos médicos sem doente, eu já disse anteriormente que os atos médicos sem doente já foram criados há muitos anos e que sempre existiram. Nunca existiram, foi com este número que existe hoje em dia e nunca aconteceu no passado, por um doente ter faltado à consulta, de estar a pedir uma marcação de uma nova consulta, isto nunca na vida foi contabilizado como um ato médico sem doente. Ou seja, este pedido de marcação de nova consulta, isto nunca foi contabilizado como um ato médico sem doente. Doutora, peço desculpa de interromper. Mas é que passa, há algum senhor deputado que tem o som ligado e estava a fazer retorno a dificultar a percepção. Muito obrigado. Peço desculpa. Relativamente às listas de espera, com certeza o acesso dos cidadãos à saúde preocupa a Ordem dos Médicos, sempre preocupou. Aliás, nós este ano dirigimos aos 3 hospitais da região uma pergunta.
qual o número de atos médicos que ficaram por realizar durante o ano de 2020 e no primeiro semestre de 2021, e o que é que cada Conselho de Administração estava, ou se propôs fazer. O Hospital da Horta respondeu, o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira respondeu, o Hospital do Divino Espírito Santo pura e simplesmente não respondeu. Portanto, ninguém é indiferente a um cidadão que está à espera, quer de uma cirurgia, quer de uma consulta, quer de um exame complementar de diagnóstico. Porque também é preciso nós não nos esquecermos que há listas de espera para exames complementares de diagnóstico, que muitas vezes são muito importantes, de facto, para se fazer um diagnóstico que até pode ser grave. Relativamente à sua, e com certeza que compete a cada Conselho de Administração diligenciar meios para aumentar o acesso dos cidadãos. E isso sempre foi feito no passado. E muitas vezes as verbas sempre foram escassas para haver mais programas de acesso de produção acrescida ou outros, com outra designação, para, nomeadamente em cirurgia e em exames complementares de diagnóstico, realizarem estes atos médicos que estavam em atraso. Mas os doentes que estão em lista de espera, manda a boa prática que periodicamente tenham consultas de aferição, até para se monitorizar a situação clínica daquele doente, se a situação se mantém, se agravou ou não. Ou se até aquele doente já foi operado num outro sítio qualquer, que também muitas vezes acontece. Relativamente à esposa, o que é a prática corrente hoje em dia não é uma nomeação do diretor de serviço, é abrir um concurso. É assim que se faz nos hospitais do continente. Abre-se um concurso para a direção do serviço. E, portanto, alguma polémica que houve é precisamente por não ter havido, ou pelo menos a manifestação de intenção de abertura de um concurso e depois cada candidato apresenta um projeto para o serviço. Se me perguntar se a doutora Isabel Sousa, porque ela tem um nome, o nome dela não é a esposa do diretor clínico. Sim, é uma pessoa extremamente competente e é uma excelente diretora de serviço. Agora, o Conselho de Administração deveria ter usado de maior transparência e devia ter aberto um concurso onde cada um dos candidatos apresentaria um projeto para o serviço e depois seria discutido. Nós médicos temos provas públicas, estamos muito habituados a fazer provas públicas, a discutir com o júri, e o assunto seria da maior transparência. É assim que se faz lá fora. Muito obrigado. Senhor Deputado Rui Martins, quer usar da réplica? Com certeza, Sr. Presidente. Faça o favor, durante Muito 2 obrigado. minutos. Bem, relativamente ao facto de eu ter usado esposa do diretor clínico, obviamente porque estávamos a falar de relações familiares, o ênfase era na relação e não no nome, porque o diretor clínico também tem nome. De qualquer das formas, pronto, o registro é que eu gostaria de saber como é que era no passado também, qual era o conhecimento que a Ordem tem no passado destas indicações para as direções de serviço no Hospital do Divino Espírito Santo e eventualmente nos outros da região. Como é que é feito, se é discutido esse projeto para o serviço com cada um dos eventuais interessados médicos da instituição. E se não considera que o facto de se aludir a uma relação familiar não se está efetivamente a pôr em causa a competência da pessoa, ou seja, ou não se estar a olhar para aquilo que é a competência do visado, estar a alegar e a avocar fatores externos que na verdade eventualmente não têm depois repercussão naquilo que é a atividade e a competência profissional das pessoas, se não acha que isso é única e exclusivamente difamação de alguém que é muito
que certamente irá ocupar as suas funções devidamente. E depois, registro que, da mesma forma que a doutora Margarida Moura diz que o Hospital da Horta respondeu ao inquérito da H18 também e o H10 não, a doutora Margarida Moura também continua a não me dizer quantas instituições é que visitou, no fundo, a nível regional, e quantos médicos estão em burnout e em atestado nos outros hospitais. Muito obrigado. E nas outras instituições também. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Relativamente, Sr. Deputado, a situação evolui e é de acordo com a legislação atual, para haver uma nomeação de um diretor de serviço tem que se abrir um concurso. E, portanto, respeitando a legislação atual, tem de se abrir um concurso. Portanto, no passado não havia necessidade de abrir um concurso, hoje em dia é necessário abrir um concurso. Portanto, a situação não é comparável com aquilo que há regras e há legislação a cumprir. Pronto, tenho dito. Não lhe vou responder mais nada. Sr. Deputado Tiago Lopes, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a Senhora Presidente da Delegação Regional da Ordem dos Médicos, doutora Maria da Moura, agradecer a sua presença e a sua disponibilidade e, de certa forma, lamentar também um pouco aquilo que nós temos estado aqui a assistir, porque, efetivamente, a doutora Maria da Moura foi convocada para esta audição para prestar esclarecimentos no seguimento do requerimento feito pelo Bloco de Esquerda relativamente à situação no Hospital do Vinho Espírito Santo e, portanto, não tem sido apanágio desta comissão confrontarmos os nossos convidados com o seu passado ou com o seu presente e cingir-nos efetivamente para aquilo que foram convocados. Lamentar também que se tenha relevado a questão do acesso ao sistema wireless numa instituição onde, nomeadamente, doentes crónicos, e no caso concreto até daquilo que foi referido pela doutora Maria da Moura, na parte pediátrica, é uma das questões fundamentais e, portanto, conforme foi dito hoje de manhã por um técnico especializado, não era essa a questão que poderia colocar em causa e influenciar o sistema informático do H10 e, portanto, lamentar, efetivamente, não tenha havido essa disponibilidade para disponibilizar este serviço a quem está internado. E, efetivamente, nós compararmos o H10 com outras instituições da região de forma tão displicente, digamos assim, acaba por ser complexo. E é neste segmento que eu gostaria de colocar aqui uma questão à doutora Maria da Moura. Complexo porque o H10, num caso concreto, entre outros, não se pode comparar às outras instituições e tem a ver com as idoneidades formativas. A doutora Maria da Moura colocou grande preocupação na sua intervenção inicial com a manutenção das idoneidades formativas, atendendo àquilo que é o clima e o ambiente vivido na relação entre os médicos desta instituição que há anos prestam serviço para a população açoriana, com este Conselho de Administração, e, portanto, nesse sentido, gostaria de saber, efetivamente, de que modo poderão estar em causa estas unidades formativas, atendendo ao número de baixas médicas que se têm verificado por burnout e por problemas psiquiátricos, conforme foi relatado. E depois, por último, naquilo que diz respeito a uma suposta ingerência nos serviços, o próprio provedor do utente também veio há dias a público manifestar também as dificuldades de comunicação com este Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo e, portanto, são vários relatos de dificuldades de comunicação com este Conselho de Administração e, para além daquilo que foi falado e questionado também pelo Sr. Deputado António Lima, naquilo que diz respeito ao número das consultas, e que eu agradeço as respostas que nos foram dadas, gostaria de saber, também de pedir alguns esclarecimentos daquilo que é relatado como ingerência nos serviços do Hospital do Divino Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça o favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. De facto, por exemplo, há um serviço que acabou de perder durante uns anos a idoneidade formativa, porque neste caso não foi por burnout, foi pelo falecimento de um médico e, portanto, como sabem, quem é responsável pela formação dos médicos em Portugal e pela qualidade é a Ordem dos Médicos, que tem competência delegada do Governo para isso. De facto, se um serviço tem, vamos dar por exemplo, tem 4 médicos,
um deles não está a trabalhar ou não está em condições. É evidente que tudo isto vai sobrecarregar os outros médicos que estão a trabalhar. Nós todos que já iniciamos as nossas profissões sabemos que no início nós precisamos de ensino, nós temos de trabalhar muito, temos de ver e temos de aprender com a boa prática médica. Ora, se o corpo clínico de um serviço ou de vários serviços, porque depois também os médicos trabalham com todos nos serviços de urgência, que é uma grande escola, mas se o corpo clínico está cansado, está em burnout, não precisa de estar de atestado. Há médicos que puseram atestado a semana passada que foram os outros médicos do serviço que alertaram. Tu não estás bem, tu vai para casa. Tu não estás bem. Portanto, foram duas situações na semana passada de dois médicos que foram os colegas do serviço que os alertaram para isso. Porque, de facto, a preocupação não só para com os doentes, mas para com quem está à nossa responsabilidade é bastante. E, de facto, se o médico não estiver bem, tem menor capacidade até e menor atenção e menor cuidado para formar aquele que está no início. E, portanto, a qualidade da formação destes médicos pode ficar em causa. E, portanto, é importante que isto tudo seja acautelado, porque nós vivemos numa região com falta de médicos. Aliás, o estudo, o levantamento que eu fiz só no Hospital do Divino Espírito Santo, há falta de 56 médicos espalhado pelas diferentes especialidades. Este ano houve médicos a sair do hospital, médicos que fazem muita falta ao hospital. Qualquer um dos que saiu este ano são médicos muito bons e que ficam, alguns em áreas bastante críticas, e que ficam a fazer muita falta ao hospital. E, portanto, é preciso um corpo clínico a número, diferenciado, porque no serviço tem que haver diferenciação, tem que haver assistentes graduados séniores, que é o topo da carreira, assistentes graduados, assistentes internos de especialidade, internos de formação geral, e depois também os alunos que têm aulas connosco, e a quem é preciso dar uma formação de qualidade. E, portanto, se nós, correndo o risco da situação se manter e se agravar e de mais médicos poderem ter de ficar de atestado, a formação pode ficar em causa. Isso pode. E esta é uma preocupação, não só que a Ordem tem, como os médicos dos serviços também têm. Relativamente à ingerência nos serviços, ela é constante. Por exemplo, são internados doentes nos serviços sem conhecimento do diretor de serviço, são transferidos doentes de uma enfermaria para outra sem conhecimento dos diretores de serviço, são abertas enfermarias para colocar doentes sem informação dos diretores de serviço. Nós sabemos que nós em saúde trabalhamos em equipa. E são os enfermeiros das nossas equipas, porque muitos deles são deslocalizados numa enfermaria para a outra, precisamente porque têm a maior formação e são eles que nos avisam que na segunda-feira vai abrir a enfermaria XYZ. E, portanto, a ingerência é constante. Não sei se respondi, peço desculpa, Sr. Presidente. Agradeço as respostas. Puxando da réplica, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Dou então a palavra à Sra. Deputada Ana Quentão. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Margarida, só voltando um bocadinho atrás aos atos médicos sem doente, fiquei na dúvida, o médico é que faz o ato médico sem doente, embora seja administrativa de registro, certo? É ele que dá indicação à administrativa para registrar. Já era antigamente. Desculpe, já te respondo, desculpe. A minha pergunta é se mudou a nomenclatura em si, portanto o ato médico em si se mudou, o tipo de ato médico se mudou e se realmente mudou a dinâmica de registro de ato médico. E se em relação às consultas, nesta altura, neste ano e tal de pandemia, se efetivamente não houve um aumento de consultas sem presença médica, daí que se calhar também, não sei se por aí, se pelos atos médicos não teriam aumentado. Em relação à Comissão de Controlo de Infecção,
disse-me que neste momento não tem nenhum presidente, não tem nenhum administrador, diretor da comissão, mas ela existe, está no ativo. São estas as minhas perguntas. Em relação também à falta de médicos, falou em 50 médicos, é mais ou menos que está a falta no hospital. Há quanto tempo é que já temos esta falta de médicos? Se é que pode mais ou menos. Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Pois, de facto, antigamente, os atos médicos sem doente eram pedidos pelos médicos para os administrativos os classificarem assim, mas agora não é assim. Há uns que de facto são pedidos pelos médicos para serem classificados como atos médicos sem doentes, mas há outros que os médicos são surpreendidos que o ato médico sem doentes já lá está contabilizado. E os exemplos são bastantes. Sim, no último ano houve muita conversa telefónica, não vou chamar consultas porque não posso chamar consultas, não há consultas telefónicas, há teleconsultas, mas isso implica imagem e de facto os atos médicos sem doentes, estas conversas telefónicas com os doentes fizeram aumentar o número de atos médicos sem doentes. Sim, isso aconteceu. Relativamente à Comissão de Controlo de Infecção, não tem médico coordenador desde abril. A médica demitiu-se, não foi encontrado um médico, cá está. Médicos insatisfeitos, médicos desmotivados, não têm disponibilidade para integrar comissões. Falta de médicos, pois não. Quando procedi ao levantamento da necessidade de médicos no Serviço Regional de Saúde, foi precisamente por novos estudos sentimos que a carência de médicos é muita e foi feito esse levantamento e eu é que o fiz. Este trabalho foi entregue ao Sr. Secretário Regional da Saúde, foi a primeira pessoa a quem foi entregue o trabalho, foi o Sr. Secretário Regional da Saúde em junho. E, portanto, este levantamento foi feito em 3 meses e está no curto, no médio e no médio prazo, porque também aí são integrados os médicos que se vão reformar nos próximos 5 anos, isto porque o médico especialista leva 5 anos após o internato geral a formar-se e, portanto, estes 56 médicos são nos próximos 5 anos, com certeza que não são todos para contratar de imediato. E é preciso, outro dado aqui, têm sido abertos concursos para médicos especialistas que têm ficado desertos no Hospital do Divino Espírito Santo. É evidente que é público o descontentamento, é evidente que não são todas as pessoas que têm a apetência a vir trabalhar para um hospital onde há descontentamento. Isso é mesmo assim. E, portanto, eu vou-te frisar, o talento precisa de ser acarinhado, os médicos não são muitos, são poucos, eu não estou aqui a dizer que sejam bajulão, não é isso, mas as pessoas precisam de ser tratadas com dignidade e respeito. Eu vou-te dizer, com dignidade e respeito. Eu não sei se respondi às questões, mas eu penso que sim. Deputado Carlos da Réplica. Já agora, obrigada, Sr. Presidente. Há nestes concursos que a doutora referiu que neste momento não estão a aparecer ninguém a concorrer, se são só neste ano, para esta administração, ou se também já vem no passado. Tem sido... Eu estava a falar de concursos onde eu fiz parte do júri, que é mais fácil. Este ano, senhora enfermeira Ana Cantão. Aliás, houve de uma especialidade carenciada onde só temos um médico especialista, que ele fez o concurso, aceitou e depois não veio trabalhar para o lugar 10, nem ele nem a mulher. E fazem bastante falta. Mais agudo este ano, sim. A mesa abre as inscrições para a terceira e última ronda, que, como sabem, todas as perguntas são formuladas e a resposta final. Deputado Rui Martins, quer fazer uma interpelação, é isso? Não. Inscrever-se. Inscrever-se, muito bem.
Também queremos ter. Então, Sr. Deputado Rui Martins. Sr. Deputado José António Lima. Sr. Deputado Tiago Lopes. Sr. Deputado Ana Quental. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Martins. Dispõe de 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Margarida Moura. Eu há pouco depois esqueci-me de lhe perguntar relativamente às questões das relações familiares, que era, no fundo, qual é a apreciação que a Ordem faz, e que neste caso faz, sobre a denúncia do Bloco de Esquerda, que quando faz a denúncia ele denuncia uma teia de relações familiares. Se não acha que ao invés de esse então ser denunciada era a ausência então dos concursos, no fundo, o único propósito que serve esta denúncia de relações familiares e favorecimento familiar, no fundo só serve apenas de denegrir e levantar suspeições sobre quem ocupa o cargo. Gostaria de lhe perguntar também quantos médicos é que foram contratados pelo H10 em 2021 e quantos é que saíram. E, no fundo, uma vez que reiteradamente não respondeu a algumas das minhas perguntas, eu pergunto, aparentemente o H10 acaba por ser um cavalo de batalha para a doutora Margarida Moura. Eu pergunto isto pelo facto de trabalhar na instituição? É porque de outra forma não percebo qual é que é o desinteresse em visitar as outras instituições e em saber os números do burnout e das outras instituições. É extremamente importante para saber, se estivermos a fazer um quadro regional do que é que se passa, ver se há maior incidência no Hospital Divino Espírito Santo ou não. Isto é para elementar, quer dizer, parece-me elementar para fazermos essa leitura. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado António Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo só por dar uma informação ao Deputado Rui Martins, que em 16 de agosto deste ano, no Hospital da Ilha Terceira, o Rezeite, publicou, por exemplo, um anúncio para diretor de serviço de endocrinologia e nutrição, ou seja, a prática que não foi seguida no H10 é seguida noutras instituições, já que tem interesse em falar de outras instituições, dou-lhe essa informação que julgo eu que é útil para se perceber como... Mas o senhor não anunciou isso. Sr. Deputado Rui Martins, não interessa o que é que denunciou ou não, interessa é que o senhor estava a dizer que isto não era prática, ou poderia não ser prática noutras instituições, quando é no próprio Serviço Regional de Saúde. E isso leva, e essa ausência de procedimentos transparentes, leva evidentemente a suspeitas que são evidentes de relações familiares, e não se trata apenas de uma, como bem sabe, porque se fosse uma ainda se poderia dar mais alguma tolerância, mas nessas questões a ética deve estar acima de qualquer outro interesse e outra questão. Mas isso é apenas uma parte. Relativamente àquilo que nos traz aqui, queria apenas colocar duas questões. Relativamente à contratação de médicos externos para o H10, nomeadamente até para a realização de cirurgias, que foi uma matéria que a Ordem também levantou em julho deste ano. Referiu a questão da oftalmologia ou da radiologia, que teriam disponibilidade para fazer mais operações, mas que isso não foi possível e o Conselho de Administração optou pela contratação de médicos externos. Essa tem sido uma prática recorrente. Como é que avalia esse recurso, que é um recurso que é evidente que deve acontecer quando há essa efetiva necessidade, mas que, em primeiro lugar, obviamente devem ser esgotados os recursos internos, porque isso é uma prática de boa gestão e regra geral, sairá até menos oneroso para o hospital. Tendo de terminar. Terminando. Relativamente à questão dos médicos e da falta de médicos, houve, durante o último ano, saída de médicos para o hospital privado aqui em São Miguel, o Hospital Internacional, se tem conhecimento, e se considera que isso pode ser um problema a prazo, não é, para a região, nesse caso, para o Hospital Continental em particular. Tem agora a palavra o deputado Tiago Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Dra. Margarida Moura. No seguimento daquilo que temos vindo a questionar e das respostas que nos têm dado,
E para além de vermos corroboradas as nossas dúvidas, as nossas reservas relativamente ao número de consultas médicas que publicamente tem sido anunciado ao longo dos últimos meses, temos também reservas naquilo que diz respeito às contratações médicas. E tem sido recentemente anunciado por parte do Governo Regional a contratação de 641 profissionais do Serviço Regional de Saúde este ano, naquilo que concerne ao Hospital do Divino Espírito Santo e naquilo que nós temos vindo a conversar relativamente à falta de médicos, às situações de burnout, às situações de baixa médica. Eu gostaria, como representante da Ordem dos Médicos na região, se nos poderia confirmar, naquilo que diz respeito ao número de contratações médicas para este ano, quantos médicos, e naquilo que diz respeito às contratações e naquilo que diz respeito ao internato médico, quantos médicos internos foram este ano admitidos no Hospital do Divino Espírito Santo, quer na formação geral, quer na formação especializada. Muito obrigado. Doutora, para responder. Senhores. Peço desculpa, professora deputada. Está ainda inscrita a senhora deputada Ana Quental. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Margarida. A pergunta que ia fazer já foi feita, mas de facto eu vou reformular outra. Porque, pronto, também fez-me aqui alguma confusão quando falou do concurso que abriu, em que vinham os dois, vinham Margarida e a esposa, presumo os dois médicos, e que vinham para cá e que o senhor desistiu. Especialidades diferentes. Pronto, exatamente. Sim. E a minha questão é bem em conta das relações familiares. Se estas pessoas sabem que quando eles chegam cá podem correr o risco de ser penalizados por serem familiares a nível de concursos ou de determinada posição no hospital, portanto, é isso que nós não queremos, é que as relações familiares sejam prejudiciais ou penalizadoras para alguma carga que sejam convidados. Muito obrigada. Somos uma ilha pequenina e é evidente que os hospitais são pequeninos e se tem marido e mulher. Senhora deputada, não foi pelas relações familiares que eles não ocuparam os cargos. Não foi. Isso eu posso dizer que eu fui júri de um dos concursos. Portanto, não foi por isso. Não foi pelas relações familiares. E quando falei no casal é porque... Isso é penalizador. Não é penalizador. Quando tudo é feito com transparência, tem que se cumprir a legislação. E, portanto, se a legislação nacional prevê que para as direções de serviço se abram concursos, é isso que se faz. Nós vivemos num Estado de Direito, portanto, há leis a cumprir. Nós estamos aqui no meio da selva. É só cumprir a legislação, não é mais nem menos do que isso. Pronto, vou do fim para o princípio. Relativamente às contratações de médicos, eu não tenho agora presente o número de médicos que foram admitidos para a formação, quer para a formação específica, quer para a formação de especialidade. Nós, Ordem dos Médicos, estamos muito satisfeitos porque nas especialidades onde há idoneidade formativa, quer a Ordem a nível nacional, que tem um papel importante nesse papel, como a ACSS satisfazeram as nossas pretensões e, portanto, e até em especialidades especialmente carenciadas. Eu estou-me aqui a lembrar de psiquiatria e anestesiologia. Este ano foram atribuídas duas vagas, ou seja, 2 médicos de cada uma destas especialidades altamente carenciadas vêm fazer especialidade para cá. E isso foi uma luta que se travou e foi muito importante. Agora, no cômputo geral eu não tenho, mas nós separamos sempre a contratação destes jovens médicos que no futuro vão ter especialidade daqueles que já são especialistas, porque a nossa maior carência neste momento de facto é de médicos especialistas. Claro que no médio prazo os que vêm a fazer a formação são muito importantes, mas a formação tem que continuar a ser de qualidade. E não é demais frisar que os nossos médicos, os nossos exames são nacionais, nos exames de saída de especialidade têm classificações muito altas. Portanto, é sinal que nós formamos bons médicos e temos de os continuar a formar muito bem, que é para termos um corpo clínico de qualidade na região. E um corpo clínico de qualidade na região tem que ser acarinhado para cá ficar.
Porque senão vai embora, Sr. Deputado. Foram vários os médicos que saíram, foram para vários sítios, uns para o HIA, outros para outro sítio. O mesmo se tem passado no Serviço Nacional de Saúde, porque os salários são baixos, porque são baixos. As condições de trabalho não são as melhores, a sobrecarga é imensa, o trabalho não é reconhecido, há algum atrativo? Não há. E é assim, nós mais velhos temos um pensamento diferente destes jovens médicos. Não é por serem jovens médicos, é por serem jovens e são de outro escalão etário e têm uma formação diferente. Para eles não é difícil abalarem, estarem 3 anos aqui, 2 anos ali e irem para o estrangeiro. Portanto, nós temos muitos médicos de cá a trabalhar no estrangeiro muito bem sucedidos. E, portanto, os médicos vão para onde são reconhecidos, em todos os prismas. Relativamente às relações familiares, eu volto a frisar, é cumprir a legislação. Se a legislação diz que se abre um concurso, abre-se um concurso e aí já não há relações familiares privilegiadas ou não privilegiadas. Eu não tenho, isto respondendo ao Sr. Deputado Rui Martins, eu não tenho um número de quantos médicos foram contratados e não tenho nenhum e pronto, eu não lhe vou responder às outras considerações que o Sr. Deputado tem feito. Eu não sei se posso ser uma consideração, Sr. Presidente, posso? Sim. Pronto, eu lamento a atitude do Sr. Deputado Rui Martins. Eu sou médica, estou aqui como Presidente do Conselho Médico da Região Autónoma dos Açores e eu acho que foi de uma deselegância a forma como o senhor me tratou. Pronto, mas as atitudes ficam com quem as pratica e, portanto, neste caso ficam consigo. Eu penso que respondi a todos. Se falhei alguma, peço desculpa. Os médicos externos. Os médicos externos. Bom. Há especialidades onde, de facto, estes médicos externos foram contratados sem uma conversa com os diretores dos serviços. E qual é a implicação que isto tem? Tem implicações muito simples. Estes médicos fazem uma consulta ou não fazem uma consulta antes da cirurgia, estão no bloco operatório, nem sequer sabem trabalhar com o sistema informático do hospital. São outros médicos do hospital que estão no bloco operatório e que estão a ensinar a abrir o processo clínico. Estes médicos vêm num fim de semana, fazem imensas cirurgias, portanto, os doentes, os que são operados ao sábado, no domingo o médico dá alta e depois aquele que tem que ter alta na segunda-feira é o diretor clínico da alta. É o diretor clínico que assume esta responsabilidade. E se há uma intercorrência, são os médicos dos serviços do hospital que as vão resolver. Consultas de follow-up nestas cirurgias e ninguém sabe como é que elas são feitas, nem como irão ser feitas. Os diretores do serviço desconhecem, os médicos dos diferentes serviços também desconhecem. Agora já têm em algumas especialidades, já tiveram de resolver intercorrências destas cirurgias. Isto é de tudo aquilo que não deve acontecer. No passado, sempre recurso a médicos externos de especialidades cirúrgicas e de outras, mas isso sempre foi feito em concordância com os serviços, com os médicos dos serviços e as coisas sempre correram bem. De facto, a revelia é mau para o doente. Se daqui resultará alguma mais-valia, não sei. Se há um número muito grande de cirurgias feitas nestes fins de semana, há. Mas isso ainda é cedo para nós podermos aferir, enfim, da qualidade destes atos clínicos. Não estou a duvidar, mas ainda é cedo para aferir, porque precisamente os nossos médicos não sabem, não os seguem, não sabem como é que ficaram os doentes. E se bem que há doentes que têm recusado de ser operados nestas circunstâncias. Portanto, são os serviços administrativos que contratam os doentes e os doentes é assim. Portanto, isto não é recomendável que aconteça.
É importante que tudo seja feito em consonância com os médicos do Hospital do Divino Espírito Santo, que é o caso que nós estamos a falar, para o bem de todos, para a qualidade assistencial e para o bem dos doentes, que é isso que nós... E então os cirurgiões que são sempre muito preocupados, porque cada cirurgião é que sabe que intervenção fez, é que sabe como abordou o doente, não é o outro. E, portanto, esta não é uma boa prática. Não é a prática que a Ordem dos Médicos recomenda de tudo. Não é. Terminou? Uma interpelação, Então, Sr. Presidente. Sim, Sr. Deputado Rui Martins, faça o favor. Muito obrigado. É uma interpelação no sentido de pedir que fique registado na ata que a doutora Margarida Moura foi muito lesta a dizer o número de profissionais que estavam em burnout, mas não respondeu, ou não soube, ou não sabe o número de profissionais que foram contratados para possivelmente até averiguarmos da suplantação desse número ou não. Ou seja, sabermos se a contratação incluiu também essa falta. Era só para que isso ficasse em ata, Sr. Presidente. A está feita. E passo à senhora secretária da Comissão que este pedido do Sr. Deputado Rui Martins conste data desta reunião. Resta-me agradecer ao fazer uma interpelação, Sr. Presidente. Faça o favor, Sra. Deputada. Sr. Presidente, obviamente que as perguntas que o Sr. Deputado Rui Martins fez no decorrer desta audição são, obviamente, aceitáveis, porque faziam parte do tema que estava aqui a ser discutido e por isso compreendo que o Sr. Presidente em nenhum momento tenha advertido, mas parece-me que este não é o tom com que esta Comissão costuma receber as pessoas que aqui são ouvidas, porque a senhora a doutora Margarida Moura vem aqui numa qualidade e independentemente dessa qualidade, independentemente daquilo que disse, que nós concordamos ou não, não me parece que a forma... A interpelação é para dizer ao Sr. Presidente que, apesar de ter compreendido que não tenha chamado a atenção ao Sr. Deputado Rui Martins, porque efetivamente as perguntas enquadram-se no âmbito deste requerimento, parece-me que a forma como ele se dirigiu à doutora Margarida Moura não é a mais adequada, nem representa aquilo que a CAS costuma fazer. Eu já percebi o sentido da sua interpelação, que tem subjacente um juízo à condução dos trabalhos, mas sobre isso falaremos já de seguida, quando terminar a audição da doutora Margarida Moura e ela se ausentar, antes de concluirmos o trabalho da manhã, desta parte da manhã, então já falaremos sobre esse assunto. Resta-me agradecer à doutora Margarida Moura a sua disponibilidade, as respostas que aqui deixou à Comissão na sequência das perguntas dos senhores e senhores deputados, das perguntas que também não respondeu, porque foi esse o seu entendimento, com todo o grau de liberdade que naturalmente lhe assiste nesta circunstância da audição que aqui estamos a fazer. Uma coisa e outra foram naturalmente relevantes para a avaliação que cada grupo parlamentar faz da situação do H10, com a informação que aqui é ou não disponibilizada pelas entidades ou personalidades que para o efeito foram convidadas. E naturalmente que da nossa parte continua a porta da Comissão de Assuntos Sociais aberta para aquilo que for sempre relevante na prossecução, sobretudo da qualidade assistencial e da segurança dos atos clínicos, que é aquilo que mais importa no tratamento e na prevenção dos utentes do Serviço Regional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Vamos. Bom, Sr. Deputado, antes do almoço, a intervenção da Sra. Deputada Ana Luís teve subjacente um juízo sobre a condução dos trabalhos. E tem sido timbre desta mesa, ou do Presidente da Comissão,
pautar a condução dos trabalhos com a maior das urbanidades, a maior da objetividade, que creio que hoje aqui também se manteve. A circunstância do Sr. Deputado Rui Martins ter formulado perguntas que foram menos bem recebidas pela personalidade que aqui tivemos em audição, não significa que tenha havido qualquer desrespeito ou tratamento menos cordato para com a pessoa em causa. E só por essa circunstância, naturalmente, é que a mesa não fez qualquer observação que, a entender do Partido Socialista, podia ou devia ter sido feita. Admito que haja aqui interpretações diferentes. Em nenhuma circunstância entendi que o Sr. Deputado Rui Martins faltou, digamos, ao decoro que estas audições convocam, porque efetivamente nós sabemos que há aqui uma tensão política que naturalmente depois dá aso a várias interpretações, mas do ponto de vista da elegância e do respeito que é merecido entre todos nós, e mais ainda para com quem recebemos, o entendimento que fiz foi de que isso nunca faltou, e portanto só nessa circunstância que naturalmente não fiz qualquer reparo. Peço que na condução dos trabalhos possam ajudar a mesa, fazendo as observações que julgarem mais convenientes, nomeadamente através do uso da figura regimental da interpelação, quando entenderem que isso não está a ser absolutamente cumprido por parte da mesa. Dito isto, Sr. Deputada, é uma interpelação ainda? É uma interpelação, Sr. Presidente, para pedir que fique também registado em ata que eu não acho que houve um erro na condução dos trabalhos. Eu acho que o Sr. Presidente atuou naquilo que tinha que atuar. Entendi, e aqui assumo que provavelmente não usei a figura da interpelação da forma mais correta, mas a verdade é que o que eu quis deixar claro foi que não concordei com a forma como o Sr. Deputado Rui Martins se dirigiu à doutora Margarida Moura, mas entendo que a sua atuação foi correta e gostaria que isso ficasse registado. Muito obrigado, Sra. Deputada.